Olá, irmãos e amigos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui, irmão Alexandre, do canal Leia a Bíblia. Estamos aqui hoje para mais um dia de leitura da poderosa palavra do Senhor. Hoje iremos para o 94º dia, onde no Novo Testamento nós iremos ler Josué, capítulo 20, 21 e 22, 3 capítulos. Josué, livro do Antigo Testamento. E depois pularemos para Marcos, capítulo 2, a partir do versículo 23, certo? E depois, ao terminar Marcos capítulo 2, iremos também começar Marcos capítulo 3, até o versículo 12, no Novo Testamento, tudo bem? Leitura feita de modo alternado, Antigo e Novo Testamento, sem comentários dos textos lidos, e a versão da minha Bíblia, a versão revista e corrigida. Agradeço a todos que estão participando deste projeto, orando por ele, para que possamos terminar a leitura bíblica, 39 livros do Antigo Testamento, 27 livros do Novo Testamento, no prazo de 1 ano. E até aqui o Senhor tem nos ajudado. Só rogo pelas vossas orações, tudo bem? Em breve estarei posicionando a webcam e começaremos com a oração, pedindo ao Espírito Santo sabedoria, e que esse momento seja um momento de tranquilidade, sem nenhum tipo de interrupção perante as Escrituras, tudo bem? Aguardem. Vamos orar. Pai Todo-Poderoso, nós estamos aqui diante da Tua palavra, Pai, e queremos Te agradecer por esta oportunidade. Que possamos ter minutos, meu Senhor, de uma reflexão sadia, sem nenhum tipo de interrupção humana ou espiritual. Abençoa esta leitura, meu Pai, na minha vida e na vida de cada irmão, cada irmã que está engajado, Pai, em perseverar na leitura e aprendizado das Sagradas Escrituras. Muito obrigado, meu Pai. Abençoa grandemente esta quinta-feira, esta leitura, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus. Então vamos lá, meus amigos, começar aqui Josué capítulo 20, tem como subtítulo Estabelecem-se as cidades de refúgio. Josué capítulo 20, versículo 1 falou mais do Senhor a Josué, dizendo, fala aos filhos de Israel, dizendo, apartai para vós as cidades de refúgio, de que vos falei pelo ministério de Moisés, para que fuja para ali o homicida que matar alguma pessoa por erro e não com intento, para que vos seja um refúgio do vingador do sangue. E, fugindo para alguma daquelas cidades, por-se-á à porta da cidade e proporá as suas palavras perante os ouvidos dos anciãos da tal cidade. Então, tomarão consigo na cidade e lhe darão lugar para que habite com eles. E, se o vingador do sangue o seguir, não entregarão na sua mão o homicida, porquanto não feriu a seu próximo com intento e o não aborrecia dantes. E habitará na mesma cidade até que se ponha a juízo perante a congregação, até que morra o sumo sacerdote que houver naqueles dias. Então o homicida voltará e virá à sua cidade e à sua casa, a cidade de onde fugiu. Então apartaram Quedes, na Galileia, na montanha de Naftali, e Siquém, na montanha de Efraim, e Kiriate Arba, esta é Hebron, na montanha de Judá. E da além do Jordão, de Jericó para o oriente, apartaram Bezer no deserto, na campina da tribo de Ruben, e Ramote em Gileade, da tribo de Gade, e Golã em Bazã, da tribo de Manassés. Estas são as cidades que foram designadas para todos os filhos de Israel e para o estrangeiro que andasse entre eles, para que se acolhesse a elas todo aquele que ferisse alguma pessoa por erro, para que não morresse às mãos do vingador do sangue, até se pôr diante da congregação. Vamos agora para Josué, capítulo 21, tem como subtítulo As cidades da tribo de Levi. Versículo 1 fala, então os cabeças dos pais dos levitas se achegaram a Eleazar, o sacerdote, a Josué, filho de Num, e aos cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel. E falaram-lhes em Siló, na terra de Canaã, dizendo, o Senhor ordenou, pelo ministério de Moisés, que se nos dessem cidades para habitar e os seus arrabaldes para os nossos animais. Pelo que os filhos de Israel deram aos levitas da sua herança, conforme o dito do Senhor, estas cidades e os seus arrabaldes. E saiu a sorte pelas famílias dos coatitas, e aos filhos de Arão, o sacerdote, dentre os levitas,
caíram por sorte da tribo de Judá e da tribo de Simeão e da tribo de Benjamim 13 cidades. E aos outros filhos de Coate caíram por sorte da família da tribo de Efraim e da tribo de Dan e da meia tribo de Manassés 10 cidades. E aos filhos de Gerson caíram por sorte das famílias da tribo de Issacar e da tribo de Azer e da tribo de Naphtali e da meia tribo de Manassés em Bazã 13 cidades. Aos filhos de Merari, segundo as suas famílias, da tribo de Ruben, e da tribo de Gade, e da tribo de Zebulon, 12 cidades. E deram os filhos de Israel aos levitas estas cidades e os seus arrabaldes por sorte, como o Senhor ordenara pelo ministério de Moisés. Deram mais da tribo dos filhos de Judá e da tribo dos filhos de Simeão estas cidades, que por nome foram nomeadas, para que fossem dos filhos de Arão, das famílias dos coatitas, dos filhos de Levi, porquanto a primeira sorte foi sua. Assim, lhes deram a cidade de Arba, do pai de Anak, esta é Hebron, no monte de Judá, e os seus arrabaldes em redor dela. Porém, o campo da cidade e as suas aldeias deram a Calebe, filho de Jefoné, por sua possessão. Assim, aos filhos de Arão, o sacerdote, deram a cidade de refúgio do homicida, Hebron, e os seus arrabaldes, e Líbna, e os seus arrabaldes, e Jatir, e os seus arrabaldes, e Estemoa, e os seus arrabaldes, e Olom, e os seus arrabaldes, e Debir, e os seus arrabaldes, e Aim, e os seus arrabaldes, e Jutá, e os seus arrabaldes, e Bet-Semens, e os seus arrabaldes. 9 cidades destas duas tribos. E da tribo de Benjamim, Gibeão e os seus arrabaldes, Geba e os seus arrabaldes, e Anatote e os seus arrabaldes, e Almon e os seus arrabaldes, 4 cidades. Todas as cidades dos sacerdotes, filhos de Arão, foram 13 cidades e os seus arrabaldes. E as famílias dos filhos de Coate, levitas, que ficaram dos filhos de Coate, tiveram as cidades da sua sorte, da tribo de Efraim. E deram-lhes Siquém, cidade de refúgio do homicida, e os seus arrabaldes, no monte de Efraim, e Gezer, e os seus arrabaldes. E Quibzaim e os seus arrabaldes, e Bet-Oron e os seus arrabaldes, 4 cidades. E da tribo de Dan, Elteque e os seus arrabaldes, Gibeton e os seus arrabaldes, e Aijalon e os seus arrabaldes, Gate-Rimon e os seus arrabaldes, 4 cidades. E da minha tribo de Manassés, Taanaque e os seus arrabaldes, e Gate-Rimon e os seus arrabaldes, 2 cidades. Todas as cidades para as famílias dos demais filhos de Coate foram 10 e os seus arrabaldes. E os filhos de Gerson, das famílias dos levitas, Golã, da meia tribo de Manassés, cidade de refúgio do homicida, em Bazã e os seus arrabaldes, e Besterá e os seus arrabaldes, 2 cidades. E da tribo de Sacar, Quisião e os seus arrabaldes, Daberate e os seus arrabaldes, e Jarmute e os seus arrabaldes, Enganim e os seus arrabaldes, 4 cidades. E da tribo de Azer, Misal e os seus arrabaldes, Abidom e os seus arrabaldes, Elcate e os seus arrabaldes, Reobe e os seus arrabaldes, 4 cidades. E da tribo de Naphtali, Quedes, cidade de refúgio do homicida, na Galileia, e os seus arrabaldes, e Amot-Dor e os seus arrabaldes, e Cartã e os seus arrabaldes, 3 cidades. Todas as cidades dos Gersonitas, segundo as suas famílias, foram 13 cidades e os seus arrabaldes. E as famílias dos demais filhos de Merari, dos levitas, foram dadas da tribo de Zebulon, Joqueneão e os seus arrabaldes, Cartá e os seus arrabaldes, e Dímina e os seus arrabaldes, Nalau e os seus arrabaldes, 4 cidades. E da tribo de Ruben, Bezer e os seus arrabaldes, Jaza e os seus arrabaldes, e Quedemote e os seus arrabaldes, e Mefaate e os seus arrabaldes, 4 cidades. E da tribo de Gade, Ramote, cidade de refúgio do homicida, em Gileade e os seus arrabaldes, e Maanaim e os seus arrabaldes, e Esbom e os seus arrabaldes, e Azer e os seus arrabaldes, 4 cidades. Todas essas cidades foram dos filhos de Merari, segundo as suas famílias, que ainda restavam das famílias dos levitas, e foi a sua sorte 12 cidades. Todas as cidades dos levitas, no meio da herança dos filhos de Israel,
foram 48 cidades e os seus arrabaldes. Estavam essas cidades, cada qual com seus arrabaldes em redor delas, assim estavam todas estas cidades. Desta sorte, deu o Senhor a Israel toda a terra, que jurara dar a seus pais, e a possuíram e habitaram nela. E o Senhor lhes deu repouso em redor, conforme tudo quanto jurara a seus pais, e nenhum de todos os seus inimigos ficou em pé diante deles. Todos os seus inimigos o Senhor deu na sua mão. Palavra alguma falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Vamos agora para o último capítulo de hoje, Josué, capítulo 22. Tem como subtítulo: Josué abençoa e manda para as suas casas as 2,5 tribos. Versículo 1 fala: Então Josué chamou os Rubenitas e os Gaditas e a meia tribo de Manassés. E disse-lhe: Tudo quanto Moisés, o servo do Senhor, vos ordenou, guardastes, e a minha voz obedecestes em tudo quanto vos ordenei, a vossos irmãos, por tanto tempo até o dia de hoje, não desamparastes. Antes, tiveste cuidado da guarda do mandamento do Senhor, vosso Deus. E agora o Senhor, vosso Deus, deu repouso a vossos irmãos, como lhes tinha prometido. Voltai-vos, pois, agora, e ide-vos a vossas tendas, a terra da vossa possessão, que Moisés, o servo do Senhor, vos deu além do Jordão. Então, somente tendes cuidado de guardar com diligência o mandamento e a lei que Moisés, o servo do Senhor, vos mandou, que ameis ao Senhor vosso Deus e andeis em todos os seus caminhos e guardeis os seus mandamentos e vos achegueis a ele e o sirvais com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Assim Josué os abençoou e despediu-os e foram para as suas tendas. Porquanto Moisés dera herança em Bazã a meia tribo de Manassés, porém a outra metade deu Josué entre seus irmãos, daquém do Jordão para o ocidente, e enviando-os Josué também às suas tendas, os abençoou. E falou-lhes, dizendo: Voltai às vossas tendas com grandes riquezas e com muitíssimo gado, com prata e com ouro, e com metal e com ferro, e com muitíssimas vestes. Reparti com vossos irmãos o despojo dos vossos inimigos. Assim, os filhos de Ruben e os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés voltaram e partiram dos filhos de Israel, de Siló, que está na terra de Canaã, para irem à terra de Gileade, a terra da sua possessão, de que foram feitos possuidores, conforme o dito do Senhor, pelo ministério de Moisés. E vindo eles aos limites do Jordão, que estão na terra de Canaã, ali os filhos de Ruben e os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar junto ao Jordão, um altar de grande aparência. E ouviram os filhos de Israel dizer: Eis que os filhos de Ruben e os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar na frente da terra de Canaã, nos limites do Jordão, da banda dos filhos de Israel. Ouvindo isto, os filhos de Israel ajuntou-se toda a congregação dos filhos de Israel em Siló para saírem contra eles em exército. E enviaram os filhos de Israel aos filhos de Ruben e aos filhos de Gade e a meia tribo de Manassés para a terra de Gileade, Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote. E 10 príncipes com ele, de cada casa paterna um príncipe, de todas as tribos de Israel. E cada um era cabeça da casa de seus pais, nos milhares de Israel. E vindo eles aos filhos de Ruben e aos filhos de Gade e a meia tribo de Manassés, a terra de Gileade, falaram com eles, dizendo: Assim diz toda a congregação do Senhor: Que transgressão é esta, com que transgredistes contra os deuses de Israel, deixando hoje de seguir ao Senhor, edificando-vos um altar para vos rebelardes contra o Senhor? Foi-nos pouco a iniquidade de Peor, de que ainda até o dia de hoje não estamos purificados, ainda que houve castigo na congregação do Senhor, para que hoje abandonais ao Senhor? Será que, rebelando-vos hoje contra o Senhor, amanhã se irá contra toda a congregação de Israel? Se é, porém, que a terra da vossa possessão é imunda, passai-vos para a terra da possessão do Senhor, onde habita o tabernáculo do Senhor, e tomai possessão entre nós. Mas não vos rebeleis contra o Senhor, nem tampouco vos rebeleis contra nós, edificando-nos um altar, afora o altar do Senhor, nosso Deus. Não cometeu Acã, filho de Zerá, transgressão no tocante ao anátema?
E não veio ira sobre toda a congregação de Israel? Assim que aquele homem não morreu só na sua iniquidade. Então responderam os filhos de Ruben e os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés, e disseram aos cabeças dos milhares de Israel: O Deus dos deuses, o Senhor, o Deus dos deuses, o Senhor, ele o sabe, e Israel mesmo saberá se foi em rebeldia ou por transgressão contra o Senhor. Hoje não nos preserveis. Se nós edificamos altar para nos tornar de após o Senhor, ou para sobre ele oferecer holocausto e oferta de manjares, ou sobre ele fazer oferta pacífica, o Senhor mesmo de nós o requeira. E se antes o fizemos, foi em receio disto. Amanhã vossos filhos virão a falar a nossos filhos, dizendo: Que tendes vós com o Senhor, Deus de Israel? Pois o Senhor pôs o Jordão por termo entre nós e vós, ó filhos de Ruben e filhos de Gade, não tendes parte no Senhor. E assim bem poderiam vossos filhos fazer desistir a nossos filhos de temer ao Senhor. Pelo que dissemos, façamos agora e nos edifiquemos um altar, não para holocausto, nem para sacrifício, mas para que entre nós e vós e entre as nossas gerações depois de nós, nos seja bem testemunho, para podermos fazer o serviço do Senhor diante dele com os nossos holocaustos e com os nossos sacrifícios e com as nossas ofertas pacíficas, e para que vossos filhos não digam amanhã a nossos filhos: Não tendes parte no Senhor. Pelo que dissemos, quando for que amanhã, assim nos digam a nós e às nossas gerações. Então diremos: Vede o modelo do altar do Senhor que fizeram nossos pais, não para holocausto, nem para sacrifício, porém para ser testemunho entre nós e vós. Nunca tal nos aconteça que nos rebelássemos contra o Senhor, ou que hoje nós abandonássemos ao Senhor, edificando altar para holocausto, oferta de manjares ou sacrifício, fora do altar do Senhor, nosso Deus, que está perante o seu tabernáculo. Ouvindo, pois, Finéias, o sacerdote, e os príncipes da congregação, e os cabeças dos milhares de Israel, que com ele estavam as palavras que disseram os filhos de Ruben, e os filhos de Gade, e os filhos de Manassés, pareceu bem aos seus olhos. E disse Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, aos filhos de Ruben, aos filhos de Gade e aos filhos de Manassés: Hoje sabemos que o Senhor está no meio de nós, porquanto não cometeste transgressão contra o Senhor. Agora livrastes os filhos de Israel da mão do Senhor. E voltou Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, com os príncipes dos filhos de Ruben e dos filhos de Gade, da terra de Gileade, a terra de Canaã, aos filhos de Israel, e trouxeram-lhes a resposta. E pareceu a resposta boa aos olhos dos filhos de Israel, e os filhos de Israel louvaram a Deus, e não falaram mais de subir contra eles em exército, para destruir a terra em que habitavam os filhos de Ruben e os filhos de Gade. E os filhos de Ruben e os filhos de Gade puseram no altar o nome Ed, para que seja testemunho entre nós que o Senhor é Deus. Aleluia, glória a Deus. 3 capítulos, leitura concluída. Vamos agora para o livro de Marcos. Marcos, livro do Novo Testamento, o Evangelho segundo escreveu Marcos, tudo bem? Ontem nós começamos o capítulo 2 e lemos do versículo 1 ao versículo 22, certo? Hoje nós então iremos ler Marcos a partir do versículo 23, ele vai até o versículo 28 e começaremos também o capítulo 3, mas somente até o versículo 12, certo? Então vamos lá, Marcos capítulo 2, versículo 23, diz: E aconteceu que, passando ele no sábado pelas searas, os seus discípulos, caminhando, começaram a colher espigas. E os fariseus lhe disseram: Vês, por que fazem no sábado o que não é lícito? Mas ele disse-lhes: Nunca leste o que fez Davi, quando estava em necessidade e teve fome, ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus, no tempo de Abiatar, sumo sacerdote, e comeu os pães da proposição, dos quais não era lícito comer, senão aos sacerdotes, dando também aos que com ele estavam? E disse-lhes: O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, o Filho do Homem, até do sábado, é Senhor. Glória a Deus. Então, concluímos aqui Marcos, capítulo 2. Agora vamos começar o capítulo 3,
somente até o versículo 12, tudo bem? Para seguirmos direitinho o plano de leitura, que logo nós iremos marcar. Então vamos lá, Marcos capítulo 3 tem como subtítulo a cura de um que tinha uma das mãos mirrada. Marcos 3, versículo 1 fala: E outra vez entrou na sinagoga, e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. E estavam observando se curaria no sábado para o acusarem. E disse ao homem que tinha a mão mirrada: Levanta-te e vem para o meio. E perguntou-lhes: É lícito no sábado fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? E eles calaram-se. E, olhando para eles em redor com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem: Estende a mão. E ele a estendeu. E foi-lhe restituída a mão, sã como a outra. E tendo saído os fariseus, tomaram logo conselho com os herodianos contra ele, procurando ver como o matariam. E retirou-se Jesus com seus discípulos para o mar, e seguia-o uma grande multidão da Galiléia e da Judéia, de Jerusalém e da Idumeia, e da além do Jordão, e de perto de Tiro, e de Sidom, uma grande multidão que, ouvindo quão grandes coisas fazia, vinha ter com ele. E ele disse aos seus discípulos que lhe tivessem sempre pronto um barquinho junto dele, por causa da multidão, para que o não comprimisse, porque tinha curado a muitos, de tal maneira que todos quantos tinham algum mal se arrojavam sobre ele para lhe tocarem. E os espíritos imundos, vendo, prostravam-se diante dele e clamavam, dizendo: Tu és o Filho de Deus. E ele os ameaçava muito para que não o manifestassem. Aleluia, glória a Deus. Somente aqui até o versículo 12, tudo bem? Leitura concluída o dia de hoje. Vamos agradecer ao Senhor, Pai Todo-Poderoso, a Ti toda honra, toda glória e a Ti todo louvor, ao Deus perfeito, ao Deus do infinito. Muito obrigado por estes momentos, meu Pai, aqui, de leitura da Tua palavra. Leitura feita do Antigo e do Novo Testamento, ensinamentos, aprendizados tremendos, de que Tu fez, Senhor, naquele tempo, através do Teu Filho Jesus, e do que Tu fez, meu Pai, através da vida de Josué, de Moisés. Ah, meu Senhor, como é gostoso ler a Tua palavra. Que possamos, se tivermos mais oportunidade, meditar nela, tirar lições, aprendizados e, principalmente, que a Tua palavra venha fazer a diferença na nossa vida e na vida do nosso próximo. Abençoa grandemente o dia de hoje, dá livramento. Cuida do Teu povo, Pai, repreende todas as enfermidades. Dá um dia de paz, eu te rogo, te oro e te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Glória ao nome do Senhor. Vamos aqui pegar aqui o nosso plano de leitura, certo? 94º dia, Josué, capítulo 20, 21 e 22, foi a leitura de hoje, certo? Depois pulamos para Marcos 2, a partir do versículo 23 até o final, e começamos Marcos 3, capítulo, até o versículo 12. Tudo bem? Que o nosso Senhor Jesus abençoe grandemente as suas vidas, que o seu nome seja exaltado, glorificado, para a honra e glória de todo sempre. Muito obrigado a todos vocês. E amanhã, se o Senhor nos permitir, estaremos aqui. Até mais.